Sejam bem-vindos a mais um PEN Responde. Vamos assistir. Olá, sejam bem-vindos ao nosso PEN Responde. Hoje não tem EA, a gente tá num clima mais pesado. Não pode rir, mano. Exatamente, sem risada. Damage. Desculpa. Multa. A gente tá aqui na minha casa hoje, um cenário diferente. Estamos com a presença ilustre do John Hay. E apesar do nome PEN Responde, a ideia hoje é que seja mais uma conversa, um debate, onde todo mundo tem esse espaço para falar para vocês, a torcida, a melhor torcida do mundo, o que tá acontecendo dentro do time, qual é a visão dos jogadores. Caralho, Carioca acabou de acordar, porra. Fazendo para melhorar. Porém, eu vou começar introduzindo o assunto, perguntando pro John Hay, mas vocês fiquem sempre à vontade para falar. Quanto mais vocês falarem, mais vocês facilitam a minha vida, que daí eu não tenho que usar as perguntas que eu separei aqui. John Hay, a torcida tem uma visão de que o time tá descoordenado, que falta comunicação e que insiste nos mesmos erros toda vez. Eu ouvi o áudio do jogo de domingo e eu não posso dizer que a torcida tá bem errada. Mas o que vocês vêm fazendo para melhorar essas questões? Vocês identificam que esses problemas estão acontecendo mesmo? Então, de fato, o Cami, a torcida não tá errada. A gente nos jogos tem apresentado ser um time bem descoordenado, bem desconectado. A gente tem sim problemas de comunicação, que não são únicos exclusivamente pelo fato da gente falar inglês. Eu vejo muito o pessoal batendo nessa tecla. Você falar inglês acaba não sendo algo natural, por mais que os nossos 4 brasileiros falem muito bem inglês. Não é a língua materna deles, não é a língua materna deles, mais ou menos, acaba atrapalhando às vezes um pouco, sim. Mas eu não acho que esse Damage também, mais ou menos, o principal problema. Acho que o Trigo, nosso não maior lembro. problema de comunicação já foi apresentado, acho que os meninos já falaram bastante. A princípio é a gente não ter um main caller, então são várias ideias que apareciam e a gente tinha dificuldade em qual seguir. E a gente foi identificando isso ao longo das últimas semanas, como por meio de ouvir a comunicação dos jogos, fazer reviews da comunicação, quem deveria ter falado o quê, ou como a gente poderia ter reagido melhor a determinadas calls que foram dadas. Então isso acabou sendo um pouquinho melhor em questão da gente começar a ter certas calls mais definidas. Tá, eu vou pausar aqui, depois eu termino de escutar o que o John vai falar, porque, tipo assim, essa parada de você ter um main caller, né, que foi o termo que ele usou, que é shot caller, é meio, essa ideia, na minha cabeça, ela é meio ultrapassada, tá? Por quê? Porque você acaba pegando o peso de um jogo inteiro e colocando em cima de uma pessoa. O ideal, né, Boa noite, que você almeja quando que vai ter live com Coach? como um time, é que você tenha jogadores que deem ideias e o conjunto decide. Para isso, você tem que ter jogadores que estão na mesma página, tá? Aí você não tem necessidade de você ter um cara que decide as coisas. Geralmente, um cara para decidir as coisas, ele serve muito para botar um band-aid por cima da ferida. Bota fé? Tipo, é um problema do time que vai ser resolvido por você ter um main caller, mas o problema em si vai continuar existindo. Entendeu? Definidas, mas o nosso problema é de estarmos um pouco desconectados uns com os outros permanece. Isso foi muito visível no jogo do último domingo, né, contra a Liberty, em que via-se que cada um queria fazer uma coisa e aí meio que ninguém fazia nada na hora certa. E isso tem vários porquês, tem vários motivos por trás disso. Azar, né? O motivo é azar. Azar é o principal motivo, às vezes falta de confiança, porque por mais que a gente tenha uma evolução em treinos, a gente não conseguiu mostrar isso ainda no CBLOL, então isso ainda não é algo que pesa na nossa cabeça na hora de tomar uma atitude mais arriscada ou na hora de tomar uma atitude mais agressiva, mais proativa. Tanto é que no Stage a gente não é um time agressivo, a gente é um time que tende a responder muito mais adversário do que ser proativo, né, propriamente dito. No Liga... Tá, isso aqui é uma coisa que, pra mim, minha opinião, isso que eu vou falar, tá? Alguns times em treino, eles criam situações que são muito difíceis de acontecer em stage. Isso é uma coisa que eu sempre falava, mano, no Exódia. Tipo assim, não vamos fazer algo, não vamos arriscar algo que a gente não arriscaria no stage. Em questão de conjunto. E aí, tipo assim, a pessoa se sente tão confortável no treino, sem pressão e tal, que joga, tipo, full no foda-se, sai invadindo, sai criando coisa, sai... E aí você ganha o jogo. Só que no stage, você joga mais retraído, estou o há outro 3 meses time joga em mais busca de retraído. linguagem. SD3, atualmente Platina 1, quando vai lançar a braba? TMJ careca. Todo mundo joga diferente no stage. Se você não joga o treino como você joga no stage, você acaba criando situações que não vão acontecer.
muitas vezes por como o outro time se porta ou por como você se porta, e aí você acaba caindo nesse cenário que ele tá falando. A gente é um time muito agressivo nos treinos, mas a gente não consegue traduzir isso pro stage. Porque no fim, você começa a avaliar as situações que você cria para você ter a vantagem, geralmente é para você pegar a vantagem, e são muito difíceis de ser replicadas no stage. Vocês conseguem entender a diferença de você criar situações em treino e criar situações no stage? Vocês conseguem captar que o treino ele acaba sendo muito diferente do stage se você se porta dessa forma? Ou não? Sim. Tá. Sim, é meio que natural? Mais ou menos. Mais ou menos. Tipo, tiveram alguns times que eu passei que a gente se cobrava bastante em treino e acabava sendo bem parecido no stage. Mas, tipo assim, a gente pegava coisas tipo, mano, essa jogada aqui sei lá, o Young fez no top, você faria isso no stage? Aí se ele fala, pô, mano, não, a gente pegou uma vantagem de uma situação que, sabe, só que você tem que ser honesto também. Você tem que olhar pra situação e falar, pô, no stage, eu acho que eu não trocaria tanto dano assim pra chegar aí, entendeu? Então, é um pouco complexo. Game, às vezes a gente faz boas jogadas, a gente começa na frente, mas depois disso a gente tem muita dificuldade em fechar o jogo, em matar o jogo e continuar sufocando, né, e minando o adversário. E como a gente tem feito pra tentar ouvir isso, o principal é ouvir nossa comunicação depois dos jogos, né, por meio das jogadas, e que nem eu falei, decidir tem que ser um exemplo? papéis pra cada só um, falei cada isso. deveria ter feito de acordo com determinada call. No momento o nosso problema é isso. Vocês concordam? Acho que o John falou tudo, já vou embora. Um bagulho que eu acho que é muito importante é que, como a gente fala, não são coisas que acontecem em treino com frequência. Então, é difícil você arrumar o que você já tá fazendo certo, tá ligado? Porque você faz certo a semana inteira e aí chega num momento específico, que é o dia do campeonato, naquele momento, e não flui com naturalidade, igual flui no treino. Então é difícil de, tipo, terça a gente vai fazer melhor pra quando chegar no treino a gente vai melhorar esse ponto, mas esse ponto não existe no treino, entendeu? É muito difícil você melhorar uma coisa que não existe. Mas é interessante isso. Então o que é? Falta confiança individual, vocês acham? Acho que é mais fator psicológico, tá ligado? Acho que quando você tem muitos resultados ruins, a tendência é você cada vez ir perdendo confiança mais. Apesar de pode ser psicológico, muito realmente. bem, a gente sabe que tipo, a gente ainda não mostrou o jogo no CBLOL, tipo, ninguém eles vão sabe saber, né, no quão fim. bem a gente joga, que a gente não demonstrou ainda, então é meio que uma bola de neve, né? Cada vez que você vai perdendo confiança, isso pode afetar dentro de jogo. Bom, o John falou uma questão do inglês. Eu queria perguntar pra vocês, de fato, falar inglês. Eu já tive alguns times que tinham pessoal de fora, e especialmente o time no primeiro split do ano passado, eu acho que tinha um time com muita dificuldade de falar inglês, e eu via que tinham jogadores muito bons, mas que acabavam jogando muito mal, porque tinham que pensar muito para traduzir o que eles queriam falar dentro de jogo pro inglês, e acabavam deixando a gameplay até de forma secundária em algumas situações. Vocês acham que isso acontece de alguma forma, ou tá todo mundo 100% confortável o tempo inteiro com o inglês e não afeta nenhum tipo de gameplay? Igual o John falou, acho que o nosso problema de comunicação não vem por causa do inglês, porque muitas vezes a gente tá dando escala em inglês Mas mesmo, tem um tipo, problema. certinho, e às vezes a pessoa não ouve, ou então, tipo, passa despercebido. E até quando a gente fala em português também pra nós quatro, às vezes alguma ideia passa despercebida, ignorada, então, tipo, a gente na hora não tá prestando muita atenção. Eu não acho que é o fator inglês, é mais a gente se entender mesmo como time, como unidade, tá ligado? A gente tem um capitão, uma voz ativa maior dentro de jogo? Geralmente eu costumo falar mais early game, tipo, a parte do early game é eu que falo mais, e a parte do mid game a gente costuma ter muitas ideias, porque cada um tem uma ideia de como que é o jogo, e a gente tá tentando sincronizar todas as ideias, mas geralmente mid game eu tento falar um pouquinho mais também, acho que o Dinquedo fala bastante, situação de side, assim, ele costuma falar bastante. Meio que a gente deixa dividido geralmente fala mais sobre o objetivo, o Trigo fala mais sobre a wave do mid, o Damage fala onde ele quer guardar, os dois falam mais sobre side. Aquela pessoa, tipo, pra falar, vamos barão assim, tá ligado? Tipo, a gente fala, mas, tipo, a gente fala, vamos barão, mas aí eu acho que o problema é, tipo, o que cada um vai fazer, tá ligado? Aproveitando que a gente tá batendo muito nessa tecla de comunicação, né, só o pessoal de cara entender um pouco mais, quando a gente fala comunicação, é muito sobre você falar
e a outra parte ouvir e saber como responder. Quando a gente fala problema de comunicação, é isso. Não é que as pessoas estão falando e as outras não estão entendendo porque tá em inglês, porque tá em português, ou o Kaká tá falando e eu tô ignorando. É muito sobre, por exemplo, dentro de jogo, eu falo, Akami, vamos lutar no próximo Dragon, coisa que antes talvez não tivesse, porque eu falava isso, o Trigo falava, vamos guivar o Dragon pra farmar, e o Damage falava, vamos fazer o Baron. E aí a gente não decidia nada e a gente ficava aquele time passivo. Hoje em dia tem a call, vamos lutar no próximo Dragon, mas aí talvez você não responde da melhor maneira. Ao invés de você, por exemplo, dar B, comprar seus itens e lutar no Dragon, você continua roubando a jungle porque você acha que isso é o melhor no momento, entendeu? Embora não seja. A gente passou da fase de ser um time que talvez não decida para ser um time que existe a call primária, mas talvez a gente não esteja fazendo tudo de acordo ao redor disso. Eu não acho. Traduz? Pô, basicamente ele falou que, tipo assim, o time chega e fala, guys, vamos Baron. Só que às vezes as pessoas, a resposta que as pessoas têm a essa call não é a melhor. Tipo assim, beleza, a gente vai Baron, então eu vou fazer isso aqui. Não, a pessoa às vezes, ela vira e fala, não sei se é isso que eu tenho que fazer, eu vou pegar meu wave aqui, e aí acaba o timing da call de Baron e depois discute. Também que comunicação em inglês seja problema. Concordo com o que a maioria falou. O que eu mais sinto falta assim dentro de jogo é que eu acho que a gente demora muito pra fazer as coisas, sabe? A gente vê os caras fazendo uma coisa e a gente não responde, tipo, instantaneamente, sabe? E não é como se a gente não soubesse ou tipo, não conseguisse fazer aquilo. Porque como o Dinquedo falou, em treino a gente vai muito bem em treino. Esses tipos de situações não acontecem em treino. Tipo, por exemplo, quando o Dinquedo deu TP no mid e ele morreu lá. Em treino a gente teria jogado, tipo, pra cima, ele teria dado TP e talvez a gente até tivesse ganho a fight ali, porque, tipo, não era certo eles voltarem pro mid daquele jeito. E são situações que não acontecem em treino e acontecem muito no stage. Eu acho que esse é o maior problema, assim, é tipo a gente presenciar situações que a gente não tá acostumado, sabe? Wiser, what do you think about the team's problems as a whole thing? Like, not only communication, but why do you think on scrims we do so well, but on championship we're so bad? What happens? At the competitive, I played kinda bad in the competitive, I think. So I need to improve more. So you think individually you're playing bad? Falta de confiança, nervosismo, tipo, não afeta só o dedo, tá ligado? Igual o Trigo falou. Querendo ou não, mano, em treino, tipo, a gente pensa muito mais rápido, a gente vê o erro dos caras muito mais rápido. A gente vê os caras, tipo, indo pro top, assim, a gente sabe, mano, esses mid eles não conseguem voltar agora, tipo, só se os caras der B e... Mas, tipo, a gente tá muito lerdo, muito... Desculpa, pode falar lerdo. A gente tá muito... A gente tá muito lerdo pra tomar decisão, pra pensar, tá ligado? Tipo, geralmente cada um tá pensando em uma coisa também. E é isso, tipo, eu tava falando com o Jim quando a gente tava vendo o jogo. Ali na hora que ele deu TP mid antes, cada um tava pensando em uma coisa. O build, porém, ele se posicionou. Cara, mas tipo assim, isso é uma parada que vem muito de coreano, eu acho. Opinião, não conheço o Weiser, tá? Mas quando eu joguei com o Sky, eu achava que ele tava jogando super bem. Só que a gente perdia. E aí, tipo assim, acabava o jogo e ele falava a mesma coisa que o Weiser. Se eu jogasse melhor, a gente ganhava. Se eu jogasse melhor, a gente ganhava. Ele sempre falava isso. Se eu jogasse melhor, a gente ganhava. Então, tipo, talvez os coreanos eles só tenham uma... Olha como é diferente. Eles só têm uma visão muito individualista da parada. De, tipo, eu posso ganhar o jogo. Então eu não vou levar isso pro meu time. Há 2 meses, revoltinha. Eu não vou tacar isso no meu time se eu sei que eu posso fazer melhor. Entendeu? Às vezes o cara só tá olhando o dele. Porque se ele for melhor, todo o resto vai ser melhor. Sacou? Ao invés de ficar apontando uma cara do outro. Tá certa também, porque, tipo, se alguém tivesse pensando pelo menos na coisa certa, que era, tipo, puxar a mid ali, não deixar os caras voltar, seria menos pior, mas acho que a gente tá demorando pra decidir e a gente não tá pensando na melhor call ainda, entendeu? E se tem muitas ideias dentro do jogo, será que a gente não tá numa vibe meio solo kill, cada um querendo fazer o seu em vez de jogar como um time? Porque eu sinto que em alguns momentos, ouvindo vocês falando dentro de jogo, acho que vocês estavam claustrofóbicos, querendo criar alguma coisa, mas tava toda hora cada um fazendo uma coisa diferente dentro de jogo. Não tá claro pra gente como é a melhor forma do jogo ser jogado, porque você tem 50 ideias diferentes, não tem como todas elas serem boas. Cara, é que eu acho que assim... Eu sinto que tipo, a gente vai perdendo o jogo devagar, tipo, a gente cria uma vantagem, quase todo ligamento a gente tá com vantagem, e a gente vai perdendo essa vantagem devagar, a gente vai vendo a vantagem indo embora, tipo, a gente consegue sentir que os caras estão voltando no jogo, que a gente não tá fazendo nada. Daí que eu acho que surge, tipo, várias ideias, tipo, todo mundo querendo fazer alguma coisa, porque a gente sente que tá perdendo o jogo devagar, sem fazer nada. Então acho que daí que surge todo mundo querer dar uma ideia e
acaba ficando pior ainda. A gente queria toda hora fazer alguma coisa. Eu acho que nesse jogo em específico a gente tava, tipo, muito agoniado em, tipo, não querer perder o jogo do mesmo jeito que a gente perdeu os anteriores. E, tipo, olhando os caras ganhar o jogo, assim, todo mundo queria fazer alguma coisa. O Sabe? Weiser Você tá olhando. com um sentimento dentro de jogo de, tipo... Ele pensando, meio concordo, sufocado, concordo. assim, dentro de jogo, sabe? Tipo, cara, o que tá acontecendo? Tipo, os caras podem fazer isso daqui, tipo, vamos fazer alguma coisa. Porque você era sabe? uma Caitlyn forte, mas tipo, não tava acontecendo nada. Flecha nos caras, vamos fazer alguma coisa, sabe? Tipo, os caras não podem fazer isso daqui do jeito que eles estão fazendo. É o que eu mais senti, especialmente nesse último jogo. O Kaká falou, tipo, o nosso early game é muito bom, tipo, a gente praticamente não perde early game, só que a hora que sai das lanes ali, fica um negócio estranho. E aí eu pergunto aqui, ó, nossa Leona não falou uma palavra ainda no programa. Será que não falta puxar a responsa, Damage, você acha? Como suporte, o cara que tá ali controlando a visão, o mapa junto com o Kaká? Acho que falta, assim, um pouco de alguém tomar uma decisão, assim, de puxar a responsa. Alguém. Mas eu sinto também que a gente tá perdendo muitas janelas, assim, que a gente normalmente não perderia dentro de treino, mas que eu acho que em stage, pelo, sei lá, falta de confiança, talvez por a gente ter perdido muito, a gente não esteja percebendo essas janelas muito bem. E basicamente na lane phase é mais fácil jogar, né? Você não precisa tanto do seu time, você só joga sua lane ali, mas quando a gente teve que pensar ali os 5 juntos, aí que deu merda. Tem que pensar, dá ruim. Tanto a nossa atitude como a nossa comunicação dentro de jogo era como se fosse o contrário, como se a gente estivesse atrás. Sim, exato, foi o sentimento. Eu juro pra vocês, se ele vira e fala, eu acho que eu tenho que puxar mais a responsa e tô pecando nisso, naquilo. Fala, show. Porra. Do caralho. Só que, tipo assim, parece que é tipo, o conjunto está ruim. Então como vamos arrumar? Melhora o conjunto. Como melhora o conjunto? Tem que melhorar os indivíduos do conjunto, não? Se não melhorar os indivíduos, o conjunto vai continuar com o problema. Ou então você chega no ponto que você troca de time. Certo? Assistindo Esse também. sentimento que eu tenho certeza que a torcida tem, porque a gente também tem quando a gente assiste de fora depois. Quando a gente tá jogando também tem esse sentimento. É o que eu falei, tipo, esse último jogo eu acho que tava todo mundo com esse sentimento, tipo... Pode devolver a minha mãe. Tá sufocada dentro de jogo, tipo, sendo que a gente não tava. Então, tipo, a gente não queria, tipo, a gente viu os caras pegando negócio e acho que passava na cabeça de todo mundo, tipo, nossa, os últimos games que a gente perdeu, os caras pegou isso, começou a voltar no jogo, perdemos, vamos fazer alguma coisa. Um filme. Ah, mas aí já assim, precisa os de caras, psicólogo, mano, pô, perder daí. de novo do mesmo jeito. Alguém tem que tancar a bola de neve, gente, senão vai continuar mesmo e vai esmagar todo mundo. Ô, Kaká, entra na frente da bola, gente. Mas já que a gente tá falando de situações Entra mais na frente específicas da de bola, enredo, Kaká. conta pra gente qual foi o BO do TP no mid. Faltou você comunicar o que precisava? Faltou o Trigo que tava ali do lado te dar uma forcinha? E por que depois de dar ruim a gente ainda foi pra cima e tentou matar a mulher, a Jinx? O LoL é um jogo muito rápido, então é questão de 2 segundos que você perde um pouco de atenção, tudo muda. E durante o jogo, os caras fizeram uma play top, nem mim lá, foi todo mundo, eles perderam muito tempo naquilo e, tipo, a partir daí, se fosse em treino, tipo, eu entendo a gente falar e tal, a gente precisa comunicar e não sei o que, isso aqui eu acho que a gente tá mascarando muito, tá ligado? Porque, mano, a gente somos 5 jogadores fortes. Eu não acho que a gente precisa ficar falando tudo que a gente tem que fazer, tá ligado? Eu acho que as coisas têm que fluir com naturalidade. Eu acredito que não tá acontecendo isso no stage, tá ligado? E eu sinto muito que é por essa questão da confiança, por essa questão do nervosismo. Porque a única diferença do treino pro campeonato é essa, o jogo é o mesmo, é exatamente o mesmo jogo. Então, se só acontece uma coisa no campeonato, tem um motivo, tá ligado? E obviamente é difícil de a gente descobrir, de a gente melhorar da noite pro dia, que a gente não consegue. E essa play em específico, tipo... Quando os caras vieram em mim, a gente começou a reagir de uma forma. Tipo, mano, vamos afogar o mapa, porque os caras, acabou o jogo dos caras ali, basicamente. Em questão de segundos, mano, eu nem prestei atenção no que tava acontecendo em questão de comunicação. A partir do momento que comecei a dar B pra me preparar pro próximo turno, a gente começou a voltar. E eu não tava entendendo muito o porquê, tá ligado? Mas quando eu vi que eles estavam voltando, eu comecei a falar, não, vem, só que já era muito em cima. Então, tipo assim, obviamente, um erro levou ao outro, tá ligado? Pelo fato da gente ter recuado no momento que eu não achei certo, eu não tinha por que tepar, tá ligado? O jogo começa a sair de controle de uma forma que não deveria e às vezes a gente toma uma decisão em cima da outra meio que querendo arrumar. Então o meu TP era meio que querendo arrumar uma decisão. Depois que eu morri, o re-engage ia querer arrumar a minha decisão, tá ligado? Tipo, como eu fiz merda, e agora os caras querem arrumar tentando, tipo, se a gente matar os caras aqui, beleza, tá ligado? Só que aí a gente toma essas decisões meio que afobados ou com vontade de tentar arrumar o erro do amiguinho. E aí é um snowball gigante. Eu senti que o seu TP, ele veio, talvez não o TP em si, mas logo depois
foi uma comunicação carregada de frustração, né? Porque era pra vocês estarem ganhando aquele momento e de repente a gente não tava mais. Mas é que, tipo, é o que eu tô falando, isso veio um pouco de antes do jogo já, tipo, antes desse momento do jogo, porque o jogo antes ele tava muito bom pra gente e parece que não tá ligado? Do jeito que a gente se porta no jogo, parece que não tá. Uma coisa vai levando a outra, pelo começo, pela gente não tá ganhando nunca, aí já começam os pensamentos com algum errinho. Aí no meio do jogo, a gente tá 10k de gols na frente, a partir do momento que a gente tá 10 e começa a ficar 4, 5k só, aí já começa uma decisão de ser mais rushada ainda, tá ligado? Então, nesse momento que rolou um momento de frustração, principalmente... Brinquedo sabe de algo. É isso, mano, tipo, não... tá acontecendo o que não deveria acontecer, basicamente. Essa situação toda, ela me lembra muito Meu último jogo, meu último D5 no competitivo, que foi contra a Team One. O primeiro jogo, tava de Orianna, eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer disso. Tava de Orianna, tomei gank de uma Rek'Sai, a Rek'Sai morreu, ela foi solada no gank. E a gente não conseguia fazer nada. Eu tava uma Orianna de double buff, o jungle acabou de morrer e eu tava tomando pressão. Eu senti que a gente tá passando por um pouco disso no mid-game, de que a gente tá na frente, mas a gente não age como se estivesse na frente. E aquele time não terminou bem. Então eu imagino que seja a nossa oportunidade, a nossa janela aí de encontrar soluções. Trigo, eu queria perguntar pra você, se você não acha que talvez... Não, tô zoando, Kaká, você chegou a jogar com o BTT, né? O BTT era uma voz muito proativa dentro do jogo, imagino eu. Você não acha que talvez você possa ser um pouco mais proativo também, no sentido de que, por exemplo, você estava muito forte de Caitlyn e você estava com muito gold uma hora, se não me engano foi por volta dos 27 minutos, e estava querendo muito fechar sua Infinite Edge. Deixa eu fechar minha Infinite Edge. Você Fechou não acha e acabou talvez, uma sugestão aqui de Kamikaze, eu não sei como eles treinam, tá, gente? Talvez uma sugestão não fosse, volta, deixa eu fechar minha E, não faz nada agora. Será que não falta isso dentro do time? Em vez de passar a informação, falar, me ouve agora, faz X, faz Y. Não, eu acho que falta, a gente já... meio que já falou isso, tipo, quando a gente fala que a gente tem muitas ideias, o que eu sinto é que a gente quer escutar muito o que o outro pensa dentro de jogo, sabe? Tipo, a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Pô, vamos jogar, sei lá, 3 caras em cima pra pegar a torre do top. A gente tá aí no meio do caminho, aí tipo, se alguém falar no meio do caminho, pô, mas e o Drake lá embaixo? Dá pra pegar? A gente, vamos puxar essa wave do top então e ir pro Drake. Aí se o outro falar, não, ir pro Drake é ruim, volta pro top. No meio do caminho que a gente tá indo pro Drake, a gente vai querer voltar pro top. A gente quer escutar tudo e tipo, tentar fazer tudo, sabe? Tipo, falta todo mundo fazer a mesma coisa, mesmo que seja coisa errada, mas pelo menos tá fazendo junto. Muito bem, então como que a gente... Ouvindo isso aqui, o que me parece é que eles só não pensam parecido em relação a LoL. Porque se eles pensarem parecido em relação a LoL, essas decisões vão se tornar mais fáceis. Certo? Porque assim... uma pessoa vira e fala, não vamos Dragon. Se as outras 4 veem que o Dragon é bom, eles vão Dragon, Fala, não. Eles vão falar, não, vamos Drake sim, acabou. Não tem mistério, acabou. Agora, se um pensa de um jeito, outro pensa de outro pensa de outro, pensa igual ao outro, mas não pensa igual ao que sobrou, aí dá merda. Só que, tipo assim, vocês têm que entender um negócio. Muito provavelmente... nessas calls, 4 pessoas são mais relevantes. A tendência é o Weiser seguir a call e falar de side. Pelo menos é a minha impressão, certo? Então, assim, é mais fácil resolver isso com 4 pessoas. Porque se o coreano segue... a gente pode melhorar como um time começando a perder treino, porque daí criam as situações que a gente vai aprender a jogar melhor, falar menos dentro de jogo, porque daí não fica com 500 ideias diferentes. Mas brincadeiras à parte, então, minha pergunta para todos, my question to everyone now is, do you guys trust each other in game? Yes. Nunca que eles vão falar que não. No. Tô pensando ainda. Because I think it's normal for sometimes you think something's gonna go wrong, like you don't trust every call that everyone's making. I think that's normal, but we have to figure out how to solve this. And maybe sometimes the problem is we have people that aren't supposed to be talking at times when they're not supposed to. Maybe that's something that happens. I don't know. I want to hear what you guys think. Because for example, that last fight, your Mega Gnar TP. I heard you saying that you wanted to fight as Mini Gnar, because you said Mini Gnar is better for fighting, but everyone's expecting your Mega Gnar. So when you TP, I think Carioca is like, oh, we don't have Mega Gnar. Why? Why does that happen? Do you guys not trust each other? This situation, I didn't knew that Weiser didn't have Mega Gnar. When he TP, I was, no Mega Gnar? So what do you think we should do next time? Maybe you say, no fight.
Or just wait? I don't know, like someone said like TP ban, then let's fight. Someone made a call. I just listened that call, but I should decide by myself. Do you always listen to every call? Because maybe sometimes screw you. No, go away, damage. Like when like Kaka say, I try to listen to him, A pica é tua então, Kaká. Conta pra gente aí, o que acontece? Cara, acho que igual o Trigo falou, tipo, a gente tenta ouvir muito o outro, mas acho que, mano, a gente tem que pensar mais nas nossas condições individuais, tá ligado? É até um papo que eu tive com o Diego, ele falou que eu tenho que focar mais no meu jogo e não tentar, tipo, fazer tudo, tipo, porque às vezes eu tentando organizar tudo, às vezes eu acabo jogando mal e isso acaba atrapalhando o time, tá ligado? Dá um contexto pra galera, como é que você jogava antes e como é que você tá jogando agora? Não, é Concordo com isso aí. Mano, antigamente o time tinha muita, tipo, querendo ou não, a gente tinha muita personalidade, tá ligado? Tipo, os nossos players, eles falavam bastante coisa, tá ligado? Então eu falava mais a parte do early game, até a parte do segundo arauto lá, e depois, tipo, tinha uma pessoa pra falar dos Drakes, tinha uma pessoa pra falar da... Vocês lembram? Quando a gente tava assistindo CBLOL no último fim de semana, que alguém perguntou o que tá acontecendo com o Carioca, e aí eu falei, gente, ele tinha o robô e o Tim e o BRTT, jogar com eles é diferente, vai rolar um tempo de adaptação. Vocês lembram que eu falei isso? É muito diferente. E o Lucy? Tinha o Lucy, verdade, eu esqueço. Desculpa, eu esqueci do Lucy. Mas você vê, assim, são jogadores que falam, que criam, são jogadores que coordenam, são jogadores com mais entrosamento, certo? Então, assim, ele só tá confirmando isso. Da divisão de fight, tipo, eu sinto que eu preciso falar mais e, tipo, isso é normal, porque mudou o time, tá ligado? Tipo, os jogadores não são o mesmo, tipo, então a comunicação vai ser diferente. Eu tá jogando mal por ter que comunicar coisas diferentes, isso é um erro meu, tá ligado? Porque eu tenho que conseguir conciliar os dois. E o Diego me falou que, tipo, se eu ficar tentando ajudar todo mundo, tipo, eu vou começar a jogar mal e eu vou acabar atrapalhando em vez de ajudar, tá ligado? Cada um tem que saber o que fazer na sua posição, na sua role, tá ligado? Sim. Pra gente melhorar como time, a gente tem que melhorar individualmente, porque eu acho que a gente tá errando muitas coisas individualmente no meio do jogo, tanto quanto mecânica, quanto decisão, quanto não sabia o que fazer, igual eu falei. Obviamente, né? A gente sabe que a gente tá numa fase péssima, né? E a gente vem tendo várias conversas ao longo das últimas semanas. E principalmente nessa última semana a gente teve uma conversa bem franca, onde a gente conseguiu expor tudo que vinha incomodando a gente no dia a dia, de atitudes. Internamente a gente sabe muito bem quais são os problemas, a gente conseguiu falar tudo, sabe? A gente tirou muita coisa de dentro que a gente acabava guardando e acabava atrapalhando o nosso dia a dia. São vários focos, vários incêndiozinhos que a gente tem, sabe? Então, resumir a X ou Y... O time não clicou. Seria muito leviano da nossa parte, sabe? Are you comfortable pointing out people's mistakes? Maybe if Kaká plays bad, can you say, oh Kaká, you played really bad there? No. Bom, se vocês têm mais alguma coisa pra falar pra torcida, fiquem à vontade. Caso contrário, eu vou pra minha última pergunta. Mistakes? Maybe if Kaká plays bad, can you say, oh Kaká, you played really bad there? No. Bom, Pô, mano, eu quero dar um abraço no Weiser, velho. Sabe por quê, mano? Eu lembro da minha experiência com o Sky, tá ligado? E tipo assim, o Sky, quando ele tava no Brasil, direto, ele saía assim no intervalo do treino e tal, ir lá pra fora tomar um ar, aí eu ia junto. Aí ele me perguntava, por que as pessoas não falam comigo? Por que só ficam conversando em português? Por que as pessoas não me perguntam as coisas? Por que as pessoas... Sabe? Tipo assim, dava pra sentir que eles sentem deslocados. Bota fé? E aí, tipo assim, muitas vezes ele chegava pra mim e falava, você pode falar... Um exemplo que aconteceu. Você pode falar pro Titã pra ele... me comunicar do suporte que o Cabu não vai? E aí eu ia lá e falava com o Titã pra ele fazer isso, que o Cabu não ia falar do suporte, que ele ia falar do suporte. Só que o Sky não tinha, não sei se é afinidade, você tem contato com o Sky, ainda tem, mano, eu falo com ele até hoje. Ele não tinha, não sei se é intimidade, mas ele não sentia vontade,
saca? Então quando ele falou que ele não se sentia à vontade, eu meio que vi essa situação inteira aqui na minha frente de novo, sabe? Porque, mano, às vezes você não tem o hábito de falar tudo em inglês. E tipo assim, direto, eu falava em português com o Titã, aí os caras sentavam do meu lado, né? Eu falava em português com o Titã, que sentava, tipo, atrás de mim, não, sentava do outro lado, e aí eu virava pro Sky e já falava inglês com ele, pra, tipo, ele se introduzir no assunto, tá ligado? Só que é difícil você adaptar isso no dia a dia, sabe? Tipo, o jogo ele vai além do treino. Isso aqui, essa intimidade dele virar e falar o erro, tem que ser construída no dia a dia. Sacou? Se vocês têm mais alguma coisa pra falar pra torcida, fiquem à vontade. Caso contrário, eu vou pra minha última pergunta, que vai ser pra todo mundo, um de cada vez. Não tem o que falar, só pedir desculpa, né? Sendo bem sincero, assim, não é querendo ser clichê, mas não adianta a gente pedir tempo, não adianta a gente pedir paciência. Acho que nem a gente mais tem paciência. Acho que só pedir desculpa mesmo, a gente sabe o quanto que a gente está decepcionando vocês, né? Qualquer equipe que a PEN montar sempre vai ser almejando o topo, vai ser almejando os melhores resultados sempre. E a gente entende o quanto que a gente está bem aquém disso, o quanto que a gente está decepcionando vocês. E nada mais além do que pedir desculpa pelos nossos resultados. Não só também a torcida, mas, tipo, a gente decepciona, tipo, a gente mesmo, tipo, os nossos companheiros, a gente, tipo, a gente sabe que a gente não tá todo bem, mundo nesse time fala muito se isso tipo, velho, deixa que agonia. vocês bravos, tipo, deixa a gente, tipo, 30 vezes mais bravos, sabe? E ainda mais, tipo, nessa situação que a gente falou de, tipo, a gente é um time muito bom em treino, a gente quase não perde treino e a gente, tipo, não ganha no stage. Então, tipo, a gente machuca, tipo, 30 vezes mais, a gente fica, tipo, muito triste, tipo, muito chateado com essa situação. A gente Até sabe, confuso, imagino, vocês sim, ficam, a né? gente sabe o quão ruim a nossa situação é, e não é como se a gente, tipo, não estivesse tentando. A gente tenta muito, tem que continuar tentando, tipo, ainda não morreu o campeonato pra gente, a gente ainda tem chance. Agora só depende, como sempre dependeu, né, mas depende mais ainda agora, tipo, só da gente. A parte acho mais frustrante, tipo, a gente saber que a gente tem potencial, que a gente sabe jogar o jogo, mas tipo, a gente não consegue demonstrar isso por X motivos. Acho que essa é a parte mais frustrante. Não é querendo passar pano, mas eu vejo o nosso time muito forte. Eu acho que a gente tem, com certeza, os melhores de cada posição. Acho que a gente tranquilamente bate de frente com qualquer time. Mas Não tá rolando. pois é. É exatamente a sensação que a gente tem. Os jogadores são bons, Como eu disse, realmente. mano, o problema é que não é um problema. Não, os jogadores que são a gente bons, não os sabe. jogadores são bons, os jogadores são Se a bons. gente não sabe, a gente vai ir atrás de melhorar. Sim. Mas Eu não diria que isso, são, mano, você de fato, tá bem, os melhores, chega porque o na time hora tá e no não mau rola. Então, momento. tipo, e aí, Mas são como jogadores fazer, bons. tá ligado, E pra por melhorar? fim, então, eu vou para minha última pergunta. Vou começar lá pelo damage e a gente vai indo. This is my last question. What's each one of you doing individually to get out of this situation? Cara, eu tento muito entender, tipo, qual é o motivo do problema e o que eu posso Se não fazer fizesse pra isso também, né? contribuir pra melhorar, tipo, o caso, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é principalmente assistir nossos jogos, seja tipo de treino ou quando a gente perde ou ganha no CBLOL. Tipo, a primeira coisa que eu faço na hora que eu chego em casa é assistir nossos A volta jogos. pro Eu também, não óbvio, gosto, depois que tiraram o do LoL, eu não gosto muito de jogar ranked, tipo, só que comparando ao último split, ao último ano, eu tô jogando muito mais ranked também, sei lá, acho que tentar mudar alguma coisa, sabe, também, tipo, fazer algo diferente. What about you, Weiser? What are you doing? Actually, I look back on myself. I felt I need to improve my mid game and late game more. So I'll focus on it. John, talvez no lado individual, mas também eu acho que uma opinião de Isso. coaching staff também, que eu acho que é uma coisa que a galera não ouve muito. Sempre a partir do momento que a equipe tá mal, mas apresenta potencial ou bons jogadores e principalmente bons treinos, bom desempenho em treinos, né? E a partir do momento que você consegue que sua rotina tá boa em relação ao time, né? Pô, tá tudo certinho, questão de preparação, a gente tá todo mundo empenhado, sabe? Você vê que não é falta de foco, mas isso não encaixa no dia de jogo onde mais dói, sabe? A gente pensa em estratégias novas, em questão de abordagem, né? Estratégia de jogo. Abordagens novas que a gente possa ter para talvez fazer o time fluir melhor, sabe? Às vezes talvez simplificar o jogo ou buscar por padrões que facilitem o nosso jogo, coisa assim, sabe? Então, eu e Dira, a gente conversa muito para pensar em possibilidades que possam, sabe, tirar o time dessa situação, até porque a gente acredita que a partir do momento que a gente alavanca um pouco, sabe, isso pode ser o suficiente pro nosso time voar. E aí, Kaká? Acabou falando um pouco já sobre, né, de tentar adaptar seu jogo, tudo mais. Tipo, normalmente jogo bastante solo queue e assisto bastante VOD também. Tô jogando até mais solo queue do que ano passado e eu acho que isso pode ser um problema também, porque eu acho que, tipo, nosso problema hoje eu não sinto que é sobre o jogo.
tipo, conhecimento de jogo, porque eu sinto que a gente tem, só que a gente não consegue usar. Eu tenho que estar bem pra eles poderem confiar em mim, pra eu poder liderar, tá ligado? Então, é um bagulho que eu me preocupo bastante. Eu tô vendo bastante VOD também na parte que a gente tá errando, tá ligado? Que é mid-game. E é isso, eu acho que é igual o que o Damas falou, tento tentar entender quais são os nossos problemas e tentar ajudar da melhor forma. Cara, da última semana pra cá, já acho que é uma coisa que eu tô focando bastante, que é meio que o contrário do que o Kaká falou antes, que ele sente que ele tava às vezes focando demais no coletivo e tá esquecendo dele. Eu acho que é um pouco ao contrário. Eu tô trabalhando muito com dinheiro, então a gente acabou focando muito no meu individual, e não só de tipo lane, esse tipo de coisa, mas numa visão geral do que eu tenho que fazer no jogo. E eu acho que eu tô com isso muito claro na minha mente. Mas não acho que é esse que tá sendo o problema agora. Então, o que eu tô tentando na última... Mas eu acho que isso é certo, mano. Eu acho que isso é certo. Tipo assim, se cada um deles tá on point individualmente, o problema é resolvido rápido. É facilmente resolvido. Eu acho que a forma que o Dinheiro fez com o Dinquedo teria que ser feito com cada um individualmente. Não sei o que foi feito. Mas... assim, pode ser que minha visão esteja ultrapassada, esteja errada, mas na minha cabeça, se os 5 jogadores estão on point, esse problema coletivo, ele naturalmente se resolve. Uma semana pra cá, foi mais realmente dar um step up nessa questão de meio que dar call, comunicar durante o mid-game, o que a gente quer fazer. Por mais que às vezes o jogo não seja em torno de mim, não seja uma situação boa pra eu conseguir falar, eu ainda quero estar pronto pra isso, tá ligado? Então esse foi o nosso PEN Responde diferenciado da semana. Não ficaram tristes nem felizes com isso. Muito obrigado por assistirem, gente. Então esqueçam de deixar seu like, compartilhar, comentar. Deixem mensagens para os jogadores. Tenho certeza que eles vão adorar ler também o que vocês estão sentindo, o que vocês acharam desse programa. Ódio, trevas, caos, expuseram aqui para vocês. depressão. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado. Gostei da atitude